Olá, meus queridos! Hoje a gente vai trabalhar as orações subordinadas adverbiais, mas a parte 1, porque a gente vai dividir essa aula em 3 partes. Então a gente vai logo ao que interessa, que é a classificação. Mas antes, a gente vai entender o que é uma oração subordinada adverbial. Bem, as orações subordinadas adverbiais, elas funcionam como adjuntos adverbiais da oração principal. E aqui eu quero chamar a tua atenção para 2 detalhes, quanto à posição e quanto à classificação. Observem que nós temos 2 exemplos aí e cada um deles tem tanto uma oração principal como uma oração subordinada. No primeiro exemplo, a gente percebe: o vizinho vendeu terreno ao lado porque precisava de dinheiro. O vizinho vendeu o terreno ao lado é a minha oração principal. Logo, porque precisava de dinheiro será a minha oração subordinada adverbial. E aí você vai me perguntar: professor, por que é uma oração subordinada adverbial? Devido à conjunção que eu encontro no início da oração subordinada adverbial. É este outro detalhe que eu quero te chamar a atenção. A parte da conjunção que inicia a oração, é aí que eu vou dar a classificação da minha oração subordinada adverbial. O segundo caso, quando cheguei ao supermercado, as portas já estavam fechadas. Agora, observa que mudou a posição. Vem primeiro a oração subordinada adverbial e depois a oração principal. Pode ocorrer isso? Pode, sem nenhum problema, desde que não haja interferência no sentido das orações. Quanto à classificação, hoje nós vamos trabalhar 3 classificações. Nós vamos começar com as orações subordinadas adverbiais temporais. Como o próprio nome diz, elas vão expressar uma ideia de tempo em que ocorreu um fato na oração principal. E quais são as conjunções que vocês devem prestar bastante atenção para classificar corretamente a oração? Toda vez que vocês encontrarem quando, logo que, até que, etc. Encontrou uma dessas conjunções aí, pode classificar sem medo a oração como adverbial temporal. Alguns exemplos. Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Observa que a conjunção quando iniciou a oração subordinada. Então, eu tenho uma osate ali. Eu ficaria lendo até que o sono viesse. Até que é a minha conjunção que inicia a oração subordinada adverbial temporal. Mais uma classificação. Vamos lidar aqui com as orações causais. As causais são aquelas que expressam a ideia da causa do fato ocorrido na oração principal. E quais as conjunções que você precisa localizar? Porque, já que, visto que, como, uma vez que. Exemplos. Já que não chovia a tempo, as plantas secaram. Olha dando a causa do que ocorreu na oração principal. Então, quando isso ocorre, oração subordinada adverbial causal. Chegou cansado, visto que seu trabalho fora muito pesado. Olha o motivo, olha a causa do porquê que ele chegou cansado. Oração subordinada adverbial causal. O último exemplo que nós vamos trabalhar, as condicionais, que tem a ver com uma ideia de condição necessária para ocorrer o fato na oração principal. Quais são as conjunções que vocês devem procurar? Igual como se fosse uma caça ao tesouro. Encontrou a conjunção, pode classificar sem medo como condicional. As conjunções principais: se, caso, desde que, contanto que. Olha os exemplos. Caso ele venha cedo, iremos ao cinema. Ou seja, a condição para ir ao cinema é caso ele venha cedo. Viajaremos ainda hoje, desde que o tempo continue bom. Olha a condição, então uma oração subordinada adverbial condicional. Bem, meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida é só perguntar.